Bom dia, irmãos. Vamos ao estudo da nossa escola dominical, falando sobre o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. Hoje é a lição de número 4, Autonomia, a vida é minha. O texto básico é o Salmo de número 23. Foi encaminhado por WhatsApp as perguntas para que, ao final dessas palavras introdutórias, os irmãos possam continuar no estudo desta lição. Autonomia, a vida é minha. A própria frase, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser, o que eu bem quiser, é uma definição de autonomia. Autonomia significa que a pessoa faz as suas próprias leis. Essa lei não é vinda de fora. No caso, é o oposto de heteronomia, onde a lei vem de fora, a lei vem de Deus. É Deus que determina o que para nós é bom, o que para nós é mal. Falando então sobre autonomia, a Bíblia vai falar sobre dois desdobramentos dessa autonomia: o suicídio e a eutanásia. A pessoa vai falar que faz o que quiser com a sua vida, logo é legítimo partir para o suicídio ou partir para a eutanásia. Poderíamos falar também sobre outros assuntos, como o aborto, onde a pessoa, arrogando a autonomia, vai dizer: meu corpo, minhas regras. O suicídio. O suicídio é o ato voluntário e intencional da pessoa tirar a sua própria vida. Por outro lado, a eutanásia significa também tirar a vida, desta feita sendo assistida por alguém, por exemplo, por um médico. A referência é aqueles casos em que a pessoa está doente, sofrendo horrivelmente com uma doença incurável, tendo então o direito de uma boa morte. A palavra eutanásia literalmente significa boa morte. Discute-se muito sobre a legalidade da eutanásia. O que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto? Qual é a visão que a Bíblia tem sobre tanto o suicídio como também a eutanásia? Pensando no suicídio, de certa forma também na eutanásia, a Bíblia registra alguns casos em que a pessoa veio a tirar a sua própria vida. Pessoas vieram a tirar a própria vida. Nós temos, por exemplo, o caso de Abimeleque. Depois nós temos o caso de Saul. Não sabemos ao certo se ele conseguiu tirar a sua vida. E depois nós temos o caso do seu escudeiro. Depois, o caso de Aitofel, que, desiludido porque o seu conselho não foi atendido, ele foi para casa, colocou os negócios em ordem e logo se enforcou. Temos o caso também de Zinri, que também foi uma desilusão, uma vez que ele reinou apenas 7 dias em Israel, mas vendo que não poderia mais continuar sendo o rei, ele foi, ateou fogo sobre o castelo do rei e morreu. E no Novo Testamento temos o caso famoso de Judas. A Bíblia, ela vai mostrar que pecados, assim como o suicídio, a eutanásia, são tratados no mandamento não matarás. Ou seja, uma vez que eu não posso tirar a vida de ninguém, significa que também eu não posso tirar a minha própria vida. A Bíblia, ela vai valorizar a vida, vai trabalhar para o fato de que a vida, ela deve ser promovida, ela deve ser valorizada. Deus é Senhor da nossa vida, logo nós não temos o direito
de tirarmos a nossa própria vida. O que vai nos ajudar a lidar com situações difíceis, que envolve desilusão, falta de sentido de viver, depressão, dores e sofrimentos, é a nossa própria visão de Deus. Quem é Deus? Entender que Deus é onisciente, é onipotente, é bondoso. Isso nos ajuda a lidar com essas situações. Lidar com essas situações na nossa própria vida e ajudar pessoas que estão passando por dores, por sofrimentos, por depressão, coisas assim que leva a pessoa, que pode levar a pessoa ao suicídio ou a pensar sobre a legalidade da eutanásia. A lição ela termina falando sobre o pecado imperdoável, mostrando que, na verdade, o suicídio não é um pecado imperdoável. Algumas pessoas logo falam que todo suicida necessariamente vai para o inferno exatamente porque essa pessoa não pode pedir perdão. Mas a questão não é exatamente esta. O que a Bíblia fala sobre pecados imperdoáveis? Na verdade, há só um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo, diz a Bíblia, não será perdoado nem nessa vida, nem no porvir. O texto básico da lição é o Salmo de número 23. É claro que diretamente esse salmo não está tratando sobre suicídio, não está tratando sobre eutanásia. Mas nesse salmo nós temos as bases para termos uma visão de vida que vai contra o suicídio, vai contra a eutanásia, e a visão de vida da dependência de Deus e o fato de que Deus ele cuida de nós em todas as situações da nossa vida. O Salmo diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós não somos autônomos. Deus é quem manda na nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que cuida da nossa vida. Em todos os momentos. É aquele que nos dá todo o suprimento que precisamos. É aquele que refrigera a nossa alma. E o texto fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, passando por situações de dores, de sofrimentos, por depressão, nós bem sabemos que Deus ele está ao nosso lado. Ele é aquele que é o nosso pastor, que nos dá a direção devida ao passarmos por momentos, por situações difíceis na vida. Aqui, quando fala sobre o cajado, na ponta do cajado havia um gancho, e esse gancho também servia para tirar a ovelha salvar a ovelha quando ela caía em um buraco. Então, bem sabemos que quando estamos lá no buraco, quando estamos numa situação desesperadora, nós temos o socorro bem presente de Deus, o nosso pastor, em nossa vida. Ele é aquele que nos dá o alimento, que prepara para nós uma mesa. E diz o texto: na presença dos meus
adversários. Temos inimigos, temos problemas, mas bem sabemos que Deus, como nosso pastor, Ele tem lá a sua funda, que pode então expulsar esses inimigos. O seu estilingue, que pode então expulsar tudo que nos causa medo, tudo que nos causa pavor. E o texto termina dizendo: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus está nos seguindo, nos perseguindo com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua fidelidade, fazendo isso todos os dias da nossa vida. Não desista da sua vida, porque Deus, Ele não desiste. Deus está conosco em todos os momentos. Lembremos, não somos autônomos. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos regidos por sua lei. E o nosso desejo é habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos ajude no enfrentamento de questões difíceis. Que nunca possamos optar pelo suicídio, mas que possamos de fato crer que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, que Deus nos ajuda em todos os momentos. Que Deus lhe abençoe no estudo da lição. Amém.